E hoje eu estou falando sobre boas notícias. Quem gosta de ouvir boas notícias? E hoje nós vamos aprender, pessoal, o que você deve fazer para receber as boas notícias. Vamos lá em Lucas capítulo 1, abra lá por favor. Esse homem recebeu uma boa notícia, mas nós vamos ver, né, aonde ele estava e o que ele fez para receber essa bênção. Existe muita gente que está no lugar errado, e se ela não passar para o lugar certo, Deus não vai poder abençoar ela. Esse homem, ele estava no lugar certo, por isso que ele recebeu essa visitação, por isso que ele recebeu essa bênção, amém? Vamos lá? Lucas capítulo 1, verso 5, quem achou, diga graças a Deus. Diz assim, pessoal: existiu no tempo de Herodes, rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias, e cuja mulher era das filhas de Arão, e o nome dela era o quê? Isabel. E eram ambos justos perante Deus, vivendo irrepreensivelmente, e em todos os mandamentos e preceitos de quem? Agora leia o início do 7, e não tinham o quê? Filhos. Irmão, isso pode acontecer. Você é muito de Deus, você ora muito, você é uma pessoa que hoje obedece a palavra, mas talvez está faltando uma benção. E o que você tem que fazer? O que esse homem fez. Ele, sendo tudo isso, ele não se revoltou contra Deus. Ele poderia falar: poxa, Deus está sendo mal comigo, eu sou fiel a Ele, eu honro a Ele, mas nem filho minha mulher tem. Mas ele não entrou nessa. Se hoje a sua família não está na igreja, continue servindo a Deus. Através do seu testemunho, eles vão vir. Quem crê nisso aqui? O problema é que a gente começa a confundir as coisas. Eu sou muito de Deus, e por que isso está acontecendo? Não entre nessa. Irmão, ele era sacerdote. Sabe qual era o papel do sacerdote? Era um homem que estava constantemente no altar, constantemente na presença de Deus. E note, um homem que estava sempre diante de Deus, mas não tinha filho. Imagina se ele pensasse: eu não vou mais, hoje eu não vou. Nós vamos ver, pessoal, que mesmo faltando, ele estava sempre lá. Mesmo faltando, ele continuou sendo quem ele sempre foi diante de quem? E muitas vezes não conseguimos. Uma bênção que não vem, algo que não acontece, aí a gente já começa a servir a Deus de qualquer maneira. Tome cuidado. Já vou voltar aqui, vamos lá em João capítulo 12. Esse homem, ele viveu essa palavra. João, Evangelho de João, você está em Lucas, João capítulo 12, versículo 26. Por que ele foi honrado? Ele praticou essa palavra. É o que você tem que fazer. Continue servindo a Deus, vindo na igreja, fazendo as suas orações. Não mude, meu irmão. Pastor, mas não aconteceu. Não, vou continuar servindo a Deus, não vou deixar. Ele poderia pensar: o que eu faço para Deus, eu vou deixar de fazer. Irmão, nunca desconte em Deus uma frustração ou algo que não aconteceu. Primeiro, quem vai abençoar a gente, quem é? É Deus. Então, se é Ele que me abençoa, então eu vou servi-lo. Eu vou andar na presença dEle. Agora um exemplo: eu vou me rebelar contra Deus, eu vou me revoltar contra Deus. A Bíblia diz que o homem, ele não recebe coisa alguma se não for dado da onde? Dos céus. Então um exemplo: como eu quero receber o que Deus tem para mim, aí eu fico revoltado, fico chateado, eu deixo de fazer o que eu fazia para Deus. Esse não é o caminho. Eu estava contando hoje, eu vi um testemunho de um pastor, eu achei muito forte, irmão. Esse pastor chegou para outro pastor e falou assim, ele foi contar de um problema de um filho. Olha que coisa, o pastor levou o filho no hospital e foi diagnosticado uma doença incurável. E o médico chegou para o pastor e falou: nós não podemos fazer nada pelo seu filho, pode ser que seu filho morra. O pastor saiu do hospital, olha a palavra que ele ouviu. Ele foi até outro pastor e falou: olha, eu creio, estou orando para Deus curar meu filho, mas se Deus não curar o meu filho, eu vou continuar servindo a Ele da mesma forma. Olha a palavra desse homem de Deus. Se Deus não curar, não é que ele não cria que Deus poderia curar, ele cria que Deus iria curar o quê? Mas ele falou: se por acaso Ele não curar, eu vou servir a Deus do mesmo. E aí, pastor, o que aconteceu? O filho está vivo até hoje e foi curado.
Irmão, ele soube separar as coisas, independente de como eu estou ou de como a minha vida está. Isso não vai interferir na minha maneira de servir a quem? Eu vou servir a Deus eu vou servir a Deus da mesma maneira. Olha o que Jesus falou, é bem conhecido esse versículo, vocês conhecem muito bem. Se alguém me serve, siga-me. Irmão, servo de Deus é o que segue a palavra. Você se torna um servo não é porque você frequenta uma igreja. Existe diferença entre frequentar uma igreja e se tornar um servo de quem? Jesus falou, se alguém me serve, siga-me. Siga o conselho, siga o que ele fala. Se você é uma pessoa que tudo que você faz na sua vida, você olha para a palavra, para agir de acordo com a palavra, você está sendo um servo, você está seguindo Jesus, irmão. Agora, muita gente confunde isso, a pessoa está na igreja, mas ela dá um mau testemunho, ela está na igreja, mas ela não segue Jesus ainda. Porque seguir Jesus é seguir a palavra, é no dia a dia. Um exemplo, alguém te ofendeu, se eu sigo a palavra, eu vou pagar com a mesma proporção que a pessoa me fez? Não. Se eu sigo a Jesus, eu vou dizer, Deus, perdoe essa pessoa ela está muito mal, mas eu oro por ela, que ela se arrependa. Eu estou seguindo Jesus, irmão. Mas aí o exemplo, a maldade que ela fez para mim, eu vou retribuir com a mesma proporção. Só que lembra, Satanás usou ela para me ferir. Se eu for ferir ela, peraí, o diabo vai te usar? Não, nós somos de Deus. Quem é de Deus aqui? Então, o mal usou ela para me afrontar, sabe, para me pirraçar, para fazer alguma coisa. Eu não vou fazer igual ela fez, porque eu tenho o Espírito. Então, seguir a Deus, ser servo, é seguir o que, pessoal? A palavra. Aí diz lá, e onde eu estiver, ali estará também o que? Ele não larga Jesus por nada, irmão. Tem gente, qualquer coisa hoje larga Jesus, fala que é servo de Deus, mas abandona Jesus por qualquer motivo. Não vou mais na igreja, por quê? Por isso, por aquilo. Não, o servo está com Jesus em todo o tempo. O verdadeiro servo, ele fica com Deus até o fim, independente do que vier a acontecer. Mas aí, olha o que diz a sequência, aonde eu quero chegar. E se alguém meu Pai honrará. A primeira letra I ou E tem uma vírgula, é uma condição. Hoje, não fique chateado com o que eu vou dizer, olha para mim. Muitos querem ser servidos por Deus, mas não querem servir a Deus. Quem entendeu a diferença? Ela quer que Deus sirva ela, mas no dia a dia não quer servir a Deus. Ela não tem tempo para a igreja, ela não tem tempo para ler a Bíblia, ela não tem tempo. Eu falo, irmão, uma semana toda, a pessoa não conseguiu um dia vir na igreja, tem alguma coisa de errado. Aí a pessoa fala, não tive tempo. Irmão, Deus é prioridade. Deus não é ter tempo. Para Deus a gente arruma tempo. Para Deus, a gente coloca Deus em primeiro lugar. A gente coloca Deus como prioridade. Ah, mas eu vou chegar atrasado. Mas eu vou. Irmão, quando você serve Ele, Ele vai te honrar. Por que eu falei disso aqui? Porque Zacarias serviu, irmão. Zacarias, apesar de ainda faltar o filho, ele estava todo dia diante do altar. Ele estava todo dia servindo a Deus, como antes ele o que, pessoal? Ele fazia. Se você servir a Deus, Deus vai honrar você. Daqui a pouco a família vai estar na igreja. Daqui a pouco aquela pessoa que estava dando trabalho vai se converter. Diga assim seja. Mas você tem que servir. O que é servir? É todo dia você lê a Bíblia, todo dia você ora, dia de reunião você se esforça para estar aqui. Porque, pessoal, hoje eu até brinquei e é verdade. Hoje você vê pessoa falar assim, não, eu estou na fé. Fala que está na fé, mas não vem um dia na igreja. Imagina se não tivesse, hein? Não, eu estou na fé. Pastor, a maior fake news dos últimos tempos. Pastor, eu não estou indo, eu só saio da igreja, mas eu continuo com Deus. É uma mentira, quem concorda? Quem está com Deus vem para a igreja, irmão. Quem está na presença de Deus quer estar onde, pessoal? Aí volta lá em Lucas, para você ver por que esse homem foi honrado. Então, Jesus falou, se alguém me servir, meu Pai o quê? Aí, leia aí no 7, e não tinham filhos, porque Isabel era estéril, e ambos eram avançados.
Olha para mim, novamente, poderiam pensar, o tempo passou, fizemos tantas coisas para Deus, e Deus se esqueceu da gente. Cuidado, irmão. Tem gente que já está, tudo é a sua ótica, a maneira que você vê. O tempo está passando, realmente, tanto tempo na igreja, alguns chegam até a dizer, tantos dízimos que eu dei, tantas ofertas que eu dei, e Deus se esqueceu de mim. Ele não fez isso. A idade já era avançada, ou seja, já tinha passado muitos anos, mas olha o que diz o verso 8, e diz o 8, e aconteceu que, exercendo ele o que, pessoal? Diante de Deus, na ordem da sua turma, irmão, mesmo faltando, ele continuou fazendo para Deus o que ele fazia. Será que a gente tem essa fé? Será que a gente consegue servir a Deus, mesmo faltando algo? Será que a gente serve a Deus, mesmo faltando uma bênção? Ou a gente é igual aquela criancinha mimada, o pai não dá o que quer, eu estou de mal, estou triste com você. Tem que crescer, meu irmão. Ele continuou sendo quem ele era, ele não mudou. Imagina, olha o papel do sacerdote, olha para mim para você entender. O povo tinha uma necessidade, eles traziam até o sacerdote, e o sacerdote levava a situação até a quem? Imagina, ele já com uma certa idade, geralmente tem sempre alguém que é um pouquinho curioso, todo lugar tem curioso, tem ou não tem? E curioso existe desde quando Deus criou o mundo, quem sabia? Curioso sempre teve. Ô Zacarias, eu sempre vejo você aqui, você não tem filhos? E querendo ou não, uma pessoa que está lutando para ter um filho, você faz uma pergunta dessa, a pessoa fica como, pessoal? Constrangida. Ô Isabel, eu vejo você todo dia no templo, eu vejo muitos pais trazer seus filhos para o templo, cadê seus filhos? E ela tem que engolir a seco e dizer, eu não tenho. E você sabe que nessa hora, irmão, Satanás usa pessoas que ao invés de ajudar, vão trazer condenação. Nossa, mas que coisa, né? Você é tão de Deus, mas por que Deus não te deu um filho ainda? É um comentário que quer colocar você contra quem? Quem já ouviu isso aqui? Nossa, eu vejo você sempre na igreja, né? Nossa, você é uma pessoa honesta, você é uma pessoa direita, você é uma pessoa que faz tudo certinho, mas nossa, você tem esse problema. Olha o diabo, só que assim, a pessoa fala de uma forma tão doce que parece, não, ali Satanás está usando aquela palavra para contaminar o seu coração, para fazer você ficar até mesmo chateado contra quem? Quem está entendendo? Irmão, ele continuou sendo. Está faltando o quê? Família não está na igreja, mas eu vou continuar exercendo o meu sacerdócio, eu vou vir para o culto, eu vou tomar a santa ceia. Eu já vi pessoa falar assim, Deus não está me abençoando, eu vou dar um tempo na igreja. Tomara que Jesus não volte nesse tempo, né, irmão? Porque se Jesus voltar e a pessoa deu um tempo para ele, a pessoa não quer saber mais de Deus, o que vai acontecer com essa pessoa quando Jesus voltar? Ela vai ficar. Ela não quis mais saber de Deus, ela não quis mais o Senhor. Aí diz mais, versículo 9: segundo o costume sacerdotal, coube-lhe em sorte entrar. Olha para mim, eu nunca vi, pessoal, como Satanás está usando pessoas hoje para falar mal do templo. Antigamente a gente via criticar pessoas que vinham ao templo, pessoas que não eram do templo. Hoje você está vendo pessoas que é de igreja, criticando irmão que quer ir para a igreja. Dá para entender isso? Mas você vai de novo para a igreja? Para um pouco. Antes o ímpio falava isso, agora a gente vê crente não é, fala que é crente, criticar uma pessoa que quer estar mais vezes aonde? No templo. Eu gostei que foi na presença de Deus. Irmão, olha onde ele estava, e coube-lhe em sorte entrar no templo. Entrar onde? Fala, igreja. Irmão, o templo é lugar de experiência. Só que Satanás está usando hoje pessoas que dizem ser da fé, pessoas que, eu falava essa semana com a minha esposa, Satanás, se possível for, ele se passa por anjo, o quê? De luz. É alguém que tem aparência de crente, mas não é crente, que vai falar para você, não, você vai muito na igreja. Eu estava vendo hoje, pessoal,
uma mensagem que eu preguei aqui dia 24 de dezembro de 2023. Até o André gravou, eu vi na nossa TV. E nessa mensagem eu falava: olha pessoal, vai ter a vigília da virada, se esforce para começar o ano na presença de Deus. Aí eu lembro que eu falei uma coisa, eu mesmo ouvi, falei: olha, é verdade. Aí eu falei: hoje a coisa está tão triste, porque eu como pastor, eu incentivo o meu povo a estar cada vez mais na presença de quem? Aí eu falei: comece o ano na igreja, consagre os primeiros minutos do ano a quem? A Deus. Aí eu falei: só que ao mesmo tempo você vai ver pregador falar assim: Natal, Ano Novo, você tem que ficar com a sua família. Essa história de ir para a igreja, aí você vai para a igreja e deixa a família. Não, você tem que estar com a sua família. Aí eu falo: esse pastor falando isso, aí quer dizer que eu não tenho família? Eu amo a minha família quanto ele ama a dele, irmão. Só que eu aprendi que primeiro é quem? Primeiro é Deus. Eu vou honrar primeiro a Deus. Depois de Deus, sim, vou cuidar da minha família. Mas eu não posso colocar minha família à frente de quem? Em primeiro lugar. Então, ele estava no templo. Aí diz: e coube-lhe em sorte entrar no templo do Senhor para oferecer. Olha para mim, tem gente que por não ter alcançado a bênção na hora que ela queria, no tempo que ela queria, por não ter acontecido o que ela queria, ela deixa de dar a Deus o louvor, ela deixa de dar a Deus a honra. O incenso aqui não é aquela varetinha preta que você acende e sai fumaça. O incenso hoje é o louvor e adoração. Irmão, olha que exemplo de homem de Deus. Faltava o filho, faltava a bênção, mas ele dava a Deus o louvor. É fácil louvar a Deus com saúde, com o bolso cheio. Eu quero ver você louvar a Deus estando doente, estando passando uma luta. É aí que você mostra que você é um verdadeiro o quê? Ele estava lá, apesar de faltar o filho. Ele poderia dizer: hoje eu não vou, hoje eu não vou. Não, ele estava lá oferecendo incenso. Essa trajetória de fé, eu já vi muita gente: não vou na igreja não. Deus não me honra. Se alguém me servir, meu pai primeiro você tem que servir. E ele estava lá, apesar, imagina. E outra coisa, como sacerdote, lembra que eu falei que as pessoas traziam o problema até o sacerdote, e o sacerdote levava o problema até a quem? Você acha que quantas vezes alguém deve ter chegado para ele e falado: ô sacerdote, eu tenho uma coisa para contar para o senhor. O que foi? Lembra que eu pedi para o senhor para orar pela minha nora, que era estéril? Minha nora engravidou. E ele agora pensando, imagina ele: poxa, orei, o outro foi abençoado, mas a minha esposa não? Irmão, tem hora que acontece isso. Famílias que você está orando, está sendo abençoado, e parece que a sua família não está. Continue servindo. Ele continuou o que, pessoal? Irmão, levanta de madrugada, vai oferecer o seu incenso, seu louvor, orar na língua dos anjos, continue servindo, continue na presença de Deus. Sabe por quê? Diga assim: a recompensa vem. Olha para mim, para quem continua na presença de Deus, servindo a Ele, haverá uma recompensa. Quem crê nisso aqui? Aí, olha o que diz a sequência, que bonito. E toda a multidão do povo estava fora, orando, a hora do encerro, porque só o sacerdote podia estar lá diante do altar, o povo ficava do lado de fora. Jesus rasgou o véu de alto. Hoje você tem acesso a Deus, você não precisa colocar na mão do pastor, para o pastor falar por você. Você pode com a sua voz orar e clamar. Tem gente que é meio acomodado, tudo, pastor ora por mim. Não, hoje você leva, porque Jesus nos fez reis e sacerdotes. Antigamente só o sacerdote tinha acesso ao altar, ao santo do santo. Hoje não, você tem acesso. O véu foi rasgado de alto. As pessoas não vão até a Deus porque não quer, irmão. É triste, mas tem gente que tudo: fulano, ora por mim, ora por mim, hein? Deus quer ouvir a sua voz, irmão. Tem hora que é você que tem que ir até a presença de quem? Aí diz lá: então um anjo do Senhor lhe posto em pé, presta bem atenção, à direita da onde? Olha para mim, se você estiver no lugar certo, a boa notícia vai chegar. Ele estava diante do quê? Do altar.
Irmão, o altar não é o da igreja, o altar é o lugar de oração, o lugar de comunhão. Se você permanecer servindo a Deus no altar, se dedicando a Ele, a bênção vai chegar até você, a boa notícia vai chegar. Mas muita gente se afastou do altar, começou a relaxar com as coisas de Deus. Cuidado, a pessoa começa a ficar relaxada, começa a tratar Deus de qualquer maneira, começa a se tornar infiel, só vai perder. Ele não, ele continuou mesmo, ele continua ali firme e forte, servindo a Deus, total dedicação, total amor. Irmão, com todo o temor, dos anos que eu estou na obra de Deus, eu nunca, me perdoe a expressão que eu vou usar, imagina, só por causa de uma luta pessoal, eu vou descontar na obra, eu vou começar a fazer a obra do meu Deus de qualquer jeito. Está amarrado, irmão. Primeiro que a Bíblia diz que maldito o que faz a obra de Deus, o quê? Irmão, olha o nome, maldito. Você acha que eu quero essa maldição na minha vida? Pelo contrário, irmão, todos os dias, você sabe, eu gosto de ser o primeiro a chegar na igreja, o último a ir embora, fico o dia todo aqui, e quantas vezes você não imagina, o pastor está aqui pregando, está sorrindo, mas está passando uma luta. Mas aí, eu vou descontar em Jesus, eu vou descontar em você, eu vou descontar na obra de Deus, quer dizer que agora só porque Deus não me deu o que eu queria, eu vou servir Ele de qualquer maneira? Esse não é o caminho não, meu irmão. Esse homem foi um exemplo. Quantas vezes ele deve ter sido humilhado, orou por tanta gente, hein? Você orou por tantos, mas Deus não ouviu sua oração, mas ele continuou lá, firme, forte, fiel e servindo. Diga, eu vou fazer o mesmo. Diga assim, eu vou continuar firme, forte e servindo. E diga assim, e cada vez mais dedicado. Eu falo, ninguém é igual a ninguém, mas eu fico olhando a maneira que as pessoas tratam a Deus, irmão. Poxa, se é Deus que vai me abençoar, eu vou tratar mal Deus? Se é Ele que vai dar o que eu quero, eu vou tratar Ele mal? Não, eu vou honrá-lo. Eu vou honrar, cada dia querer agradar Ele. Jeremias falou que Deus fez todo o planeta com a sua forte mão, e ele diz assim, e dá a quem agrada. Hoje a gente vive um momento que a pessoa quer o que Deus tem para dar, mas não se esforça o mínimo, não há o mínimo de esforço para fazer o que, pessoal? Diga assim, para agradar a Deus. Esse homem, ele estava diante do altar. Irmão, nem todos conseguem permanecer diante do altar. Uns são tomados por uma revolta, por uma chateação, por uma frieza. Permaneça diante do altar. Sabe o que aconteceu? Por ele permanecer diante, em comunhão, o anjo veio. E Zacarias vendo, turbou-se, e caiu temor sobre ele. Mas o anjo lhe disse, Zacarias, não, porque a tua oração... Mas por quê? Porque ele estava todo dia lá. Tem gente que quer boa notícia, tem gente que quer vitória, mas aparece, não é só na igreja não, irmão. Ele aparece na presença de Deus de vez, não é de vez e nunca. De vez em quando ele até aparece. Tem gente que é de vez e nunca. Aí depois essa mesma pessoa, ai Deus, por que o Senhor não me abençoa? Deus não te vê na presença dele. Deus não te vê servindo a ele. Porque Deus sabe quem serve a ele, sabe ou não sabe? O pastor falou, ainda que meu filho morra, se ele morrer, eu ainda vou continuar servindo a quem? Não foi a palavra que ele falou que chamou a atenção de Deus, porque Deus olha para o quê? Irmão, Deus viu sinceridade aonde? Deus viu que, acontecendo ou não, Deus viu que ele foi sincero, eu vou servir ao Senhor. Seja servo. Aí Isabel diz o quê? Tua mulher dará à luz um filho, e lhe porás o nome, diga assim, Deus honra quem serve a Ele. Comece a ver a maneira que você está servindo a Deus, para depois querer olhar para o céu, achar que Deus está te devendo. Deus não deve nada para ninguém. Se eu sirvo a Ele como a Bíblia ensina, Ele vai me honrar. Quem crê que Ele honra? Agora, você tem que tomar cuidado, porque tem gente que ele acha que está servindo, mas não está servindo.
Como eu falei, no dia a dia, não respeita a palavra, faz tudo do jeito dele, faz tudo da maneira não. Quando você se torna um servo de Deus, quem guia a sua vida não é o seu coração não. Quem guia a sua vida não são as pessoas. Quando você se torna um servo de Deus, o seu guia é o Senhor. Você é guiado por Deus, não pela opinião, não pelo que os outros falam. Porque hoje, eu sempre falo, tem gente, vamos ali. A pessoa nem ora, aí segue o conselho errado, faz o que a pessoa faz e depois vai arcar com a consequência. Coloca a última parte de João 12, 26, Osni, só a última parte. Essa é a mensagem principal. João 12, 26. E se alguém me servir, meu Pai honrará. Esse versículo, decorei, vocês entenderam qual é. E se alguém me servir, o meu Pai o quê? Eu falei para o versículo João 12, 26. Olha para mim. Se alguém me servir, diga, se eu servir, Deus vai me honrar. Aí, voltando para Zacarias, ele serviu ou não serviu? Por que a bênção veio? Porque passou os anos, passou o tempo, nada tinha acontecido. Mas ele continuou o quê, pessoal? Servindo. Quem vai servir a Deus até o fim aqui? Eu já vi gente, não vou para a igreja, fiquei doente. Sirva a Deus mesmo na doença. Sirva a Deus mesmo na privação. Sirva a Deus mesmo que tudo esteja mal. Continue sendo quem você foi para Deus e quem você era. Não muda não. Continua sendo o mesmo. Eu falei hoje, Daniel, servo de Deus. Ele tinha costume na sua cidade orar. Quantas vezes Daniel orava? 3 vezes. Irmão, quem é servo de Deus, é servo de Deus em todo lugar. Ele foi para a Babilônia, levado como escravo. Chega lá, outros costumes, idolatria, comida oferecida a outros deuses, rituais, um monte de coisa errada. Daniel era servo. O que o servo de Deus Daniel fez na Babilônia? Ele se igualou ao povo. Ele começou a fazer o que o povo fazia. O que ele fez? Ele mostrou que ele era servo de quem? Então, ele não caiu nos costumes. Cuidado, está chegando agora no interior, irmão, uma época de festas pagãs. Vocês sabem quais são as festas? Sabe ou não sabe? Festas que são dedicadas a quem? A santos. Aí a pessoa, pastor, que mal tem? Você sabe qual é a origem? Você sabe o porquê daquela festa? Uma festa que não glorifique nada a Deus, dá honra para santo. O único santo que eu conheço é Jesus Cristo. Aí o crente vai lá. Isso é lugar para crente estar, pessoal? Eu falei, isso aqui eu nunca falei na TV, o pessoal vai dar risada. Quando eu vim para o interior, eu sou de São Paulo, sempre morei em São Paulo. O interior eu só conhecia pela televisão. Aí cheguei numa cidade, não vou falar o nome, né? Aí uma obreira chegou para mim, essa você vai ver, olha André, que coisa. A obreira chegou assim para mim, falou, pastor, o senhor vai participar da nossa quadrilha? Eu falei, meu Deus, será que tem bandido aqui? O que é isso? Falei, não pastor, que a gente, chega essa época a gente faz quadrilha, aí tem o noivo, a noiva, todo mundo dança. Eu falei, tá amarrado, irmã, que isso? Eu falei, só faltou ela falar, o senhor vai ser o padre que vai fazer o casamento, né? Eu falei, irmã, mas não, porque o pessoal falou, irmã, vocês estão imitando eles. A gente deveria ser o exemplo para eles. Agora nós vamos fazer o que eles fazem. Irmão, seja servo de Deus em todo o tempo, mesmo que critique. Mas você não faz? Não, porque eu respeito a palavra. Eu procuro, o verdadeiro servo, ele procura andar em obediência. Você quer ver? Existe diferença entre frequentadores de igreja e servos de quem? O frequentador da igreja, ele vem para a igreja, mas ele continua dando mau testemunho, ele continua fazendo coisa que não deve, ele frequenta a igreja, ele não absorve nada que o pastor prega. Mas o servo de Deus é diferente. Irmão, todo dia ele luta, ele se esforça para obedecer o quê? Porque servo é quem serve o quê? A palavra. Aconteça o que for, aí você vê, Daniel foi lá, parou a vida de oração que ele tinha. Então, vamos ver se vocês entenderam. Ele continua sendo o quê? Irmão, você pode mudar de emprego. Você vai para um lugar onde não tem crente. Você vai continuar sendo crente. Mais do que isso, você vai continuar sendo o quê? Continuar sendo? Faculdade é a mesma coisa.
Quantos aí era da igreja, foi para a faculdade, ao invés de ser luz na faculdade, ao invés de ser sal, Jesus falou, vós sois o quê? E a luz, ao invés de monão, tá? Aí o outro chega, não pastor, porque é assim, tem que dançar conforme a música, aí tu vai para o inferno. Não pastor, porque tem que ser político. Servo de Deus, irmão, não pensa em agradar homens. Paulo fala uma coisa, quer ver? Você quer ser servo de Deus mesmo? O que é ser servo de Deus? Vamos lá, acho que é Gálatas, deixa eu pegar aqui para você. Gálatas 1:10. Quem quer ser servo de Deus aí? Deus só honra quem frequenta a igreja? Não, Deus honra quem é servo dele. Quem vai ser servo dele aqui? Olha que forte. Vejam que não estou procurando agradar o quê? Enquanto você procurar agradar parente, agradar amigos, esqueça, você nunca vai ser um servo de Deus, porque você quer agradar pessoas. O servo de Deus, ele quer agradar quem? Se eu sou um servo de Deus, quem eu quero agradar e quem eu não quero entristecer? Quem é? É Deus. Aí olha o que Paulo fala: estou buscando agradar a Deus. Se eu ainda estivesse procurando agradar a homens, leia bem alto pessoal, não poderia ser. Aí que está. Alguns vão frequentar a igreja, agora são poucos os que vão se tornar o quê? Porque o servo, ele quer agradar a Deus. E se por querer agradar a Deus, a família despreza, a família humilha ele, ele deixa Jesus? Porque ele é o quê? Ele é servo. Irmão, Zacarias, apesar de faltar algo, ele serviu. E Deus honrou ele. Imagina, de repente o anjo chega. Irmão, qual é a notícia que ele mais queria ouvir? Sua mulher vai ter filhos. A boa notícia veio. Se você servir a Deus de todo o coração, a boa notícia vai chegar. Mas não brinca com as coisas de Deus não, irmão. Não sirva a Deus como você quer. Esses dias eu até como pastor cuida da igreja, eu falei para o irmão aqui, eu falei, quinta-feira tem um grupo de oração, é muito bom. Mas eu falei, não adianta vir quinta-feira orar aqui e domingo o culto principal não está na igreja. Quem concorda? Não adianta. Falei, não adianta estar aqui orando quinta-feira, mas o culto do pastor, porque pessoal, eu fui ovelha. Toda ovelha gosta de participar de culto de quem? Do pastor. Todo mês eu tenho o privilégio de assistir uma reunião com missionário em São Paulo. Eu não perco uma. Desde quando eu cheguei em São Carlos, 5 anos, todo mês que tem que ir em São Paulo. Quando eu falo tem que ir, não é obrigado não, para mim é um prazer, é uma escola. Eu só faltei 2 vezes, em 5 anos. Quantos meses tem um ano? 12, 5 vezes 12, quantos são? Em 60 reuniões com missionário, eu faltei 2. Ah, o senhor faltou, né? Faltei. Uma porque minha esposa fez uma cirurgia, não podia mexer a mão, eu fiquei cuidando das crianças e comuniquei a minha liderança. Segundo, quando a Elaine perdeu o bebê, eu dei atenção para minha esposa. Fora disso, fui em todas. Porque a ovelha que está assistindo a reunião do seu missionário é meu pastor, pastor Jaime é meu pastor. Cuidado, pessoal. Falei, tem que orar quinta-feira, mas vir quinta, achar que não precisa vir domingo, está errado. Porque o culto principal nosso, que dia que é? É domingo. Quem quer ser servo de Deus? Quando você aprender a ser servo, Deus vai te honrar. Primeira oração, eu quero ser servo. Fique de pé, por favor.